vocês estão visualizando? Esse primeiro slide aí que a professora Eliana colocou. Olhem atentamente para o slide. O que é que você consegue observar quando você está olhando para ele? O que é que você consegue observar? Várias cores. Isso aí também, pessoal, é um tipo de processo criativo. Nós, no futuro, nós vamos realizar uma atividade usando tintas, várias cores, para a gente fazer um processo criativo, onde você utiliza várias cores para você fazer o quê? Para você criar, para você usar a sua criatividade e criar algo. Então, aí, olhem que imagem super interessante, não é? São várias cores em movimento. Então, o que vocês estão visualizando é um tipo de processo criativo. Não esqueçam disso. O que é arte? Como sempre, nós sempre iniciamos nossa aula com esse conceito, não é? É um conceito que eu quero que vocês, ao longo das aulas, no final do ano, sempre estejam com esse conceito na ponta da língua. O que é arte? Vamos ler, a professora Eliana vai ler e vocês acompanham aí, viu? Certo? O que é arte? Olha a minha aí, ela aparece aí no nosso slide. Será o que é arte? Antes de eu ler, imaginem aí vocês. O que é arte? Vou iniciar a leitura. É a atividade humana ligada a manifestações de ordem estética, feita por artistas a partir da percepção, emoções e ideias, com o objetivo de estimular esse interesse de consciência em um ou mais espectadores. E cada obra de arte possui um significado único e diferente. Olhem aí o que é arte. Nós já comentamos em sala de aula e também aqui nas nossas videoaulas, pessoal, que é uma atividade humana, porque quem faz arte são os seres humanos, não é? E é uma manifestação artística. Por quê? Quando o artista está realizando uma obra, seja qual for a arte, ele está querendo expressar sua percepção visual, sua emoção, sua ideia, não é isso? E com o objetivo de sempre estar estimulando esse interesse, não é? Pelas outras pessoas que vão olhar essa obra de arte, esse desenho, igual vocês. Aqui no final da nossa aula, vocês vão realizar uma atividade. Só que quando vocês estiverem executando essa atividade, vocês vão executar de um ponto que quem não está com você realizando vai olhar e vai achar bonita a arte, vai ter um significado para ela único e diferente. Como eu sempre falo para vocês, toda arte ela tem um significado. Toda arte ela tem um jeito diferente. Nem todas as pessoas percebem uma obra de arte do mesmo jeito, não. Já pensaram nisso? De jeito e maneira. Tem pessoas que vê um quadro, o mesmo quadro, e elas têm visualizações, percepções diferentes, certo? Até aí tá ok, né? Tenho certeza que todo mundo já sabe o significado da palavra arte, o conceito. Vamos lá. Na nossa aula, nós vamos estudar um processo criativo chamado a forma. A forma, imaginem vocês aí. Vou dar 2 segundos para vocês pensarem. A forma é um tipo de arte, é um tipo de processo criativo que é desenvolvido tanto pelos artistas, aqueles famosos, como nas escolas, em lugares onde a arte ela é praticada, certo? Vamos aqui continuar. A forma, olhem aí esse slide, com um monte de cadeiras. Vamos descobrir o que vai acontecer, o que nós vamos entender sobre ele. Quando olhamos ao nosso redor,
percebemos que todas as coisas têm uma forma. Olhem aí para onde vocês estão, no local onde vocês estão, se é na sala, no quarto, no terraço, na cozinha. Olhem para a volta de vocês, olhem e observem se tem perto de vocês objetos e se eles têm formas. Olhem aí para vocês observarem e entenderem o conceito que nós estamos dando para a forma dentro da arte, não esqueçam. Então, as formas dos objetos muitas vezes estão ligadas à sua função, correto? Observe aí uma cadeira. Olhem aí, pessoal, como nós temos 6 cadeiras. Mas o que acontece? São 6 cadeiras super diferentes. Elas não são iguais. Mas a função delas é a mesma, o que é alguém sentar nessas cadeiras. Vamos continuar, próximo slide. Todo mundo observou aí as cadeiras? Muita atenção, muita atenção. Vamos lá. Vamos descobrir a forma no desenho, na pintura ou nas demais expressões artísticas. Pode ser, será o que pode ser. Vocês já pararam para pensar como o desenho que nós realizamos, uma árvore que nós desenhamos, uma estrela, uma lua. Será que elas têm forma? Olhem aí, a primeira são as formas figurativas. Será o que essas formas figurativas? Prestem atenção, olhem que tem um desenho. Olhem que tem um desenho, tem um copo e tem uma maçã. Vamos lá. Formas figurativas são as formas das figuras ou imagens reais, que também chamamos de formas definidas, pois só olhando para elas já identificamos o que são. Por exemplo, uma maçã e um copo. Se você observar, tiver um copinho, uma maçã na sua mão, de imediato você já vai saber que aquilo ali, aquela forma ali, lembra uma maçã e lembra um copo. Vamos ver a outra forma que nós podemos estudar e colocar em prática? São as formas abstratas. Quando eu digo a palavra abstrata, já vem na mente de vocês o quê? Pense aí, quando eu digo abstratas, formas abstratas. São aquelas, gente, prestem atenção. São aquelas formas que desenhamos com a liberdade de expressão. Por exemplo, quando nas nossas unidades anteriores, pronto, na sala de aula, quando eu pedia para vocês, gente, nós estamos falando sobre determinado conteúdo, eu quero que vocês coloquem a criatividade de vocês para fora e façam um desenho livre, de acordo com o pensamento de vocês. Aquilo ali é um tipo de forma abstrata quando você faz um desenho, e eu não digo, você tem que desenhar uma árvore, você tem que desenhar uma mesa, certo? São também chamadas de formas indefinidas. Por exemplo, essa imagem que está bem aí na tela, são manchas. Aí é um desenho, é uma forma de desenho, uma forma de processo criativo de arte? Sim, é sim uma forma abstrata. Quando vocês desenham, né, vocês fazem algumas formas que às vezes vocês nem sabem o significado. Mas para a arte, tudo tem um significado. É uma forma abstrata, que ela pode ser colorida, pode ser só de uma cor, certo? Continuando, por último, é a que nós vamos utilizar hoje também. São as formas geométricas. Olhem aí para esse desenho, eu tenho certeza que vocês conhecem algumas dessas formas geométricas, algumas já estudaram na disciplina de matemática, não é? Nós percebemos, gente, as formas geométricas na maioria dos objetos que nos cercam. Aí onde vocês estão, olhem aí onde vocês estão assistindo a videoaula. Será que tem algum objeto que lembra uma forma geométrica? Tenho certeza que lembra sim. Então,
A maioria dos objetos que nos cercam, eles são parecidos com alguma forma geométrica, viu? Pois eles são projetados a partir das figuras geométricas. Esses objetos que são feitos parecidos com as formas geométricas, eles já foram feitos com esse intuito de parecer com as formas geométricas. Por exemplo, olhem aqui o exemplo. Lá em cima, prestem atenção. Uma lata de ervilha tem a forma de cilindro ou ainda a forma de um retângulo. Olha aí, a latinha de ervilha, não é que às vezes a gente tem em casa, que a mamãe compra para fazer algum prato delicioso para a gente. Ele é uma forma geométrica. Às vezes nós nem observamos esses objetos que parecem, né, muito, às vezes, com um, com dois, com 3 tipos de forma geométrica. Muitas vezes acontece isso. Como esse aí, ó. A lata de ervilha, ele parece tanto com a forma geométrica chamada cilindro, como com o retângulo. Continuando, ó, esse nosso próximo slide. A construção de um desenho figurativo parte da noção de juntar formas, ou seja, criar estrutura à base do desenho, como, por exemplo, ao desenhar uma pessoa. Então, quando nós vamos desenhar qualquer tipo de desenho, objeto que não seja abstrato, às vezes até o abstrato dá certo, formas geométricas, algumas já estudaram na disciplina de matemática, não é? Ó, nós percebemos, gente, as formas geométricas na maioria dos objetos que nos cercam. Aí onde vocês estão, olhem aí onde vocês estão assistindo a videoaula. Será que tem algum objeto que lembra uma forma geométrica? Tenho certeza que lembra sim. Então, a maioria dos objetos que nos cercam, eles são parecidos com alguma forma geométrica, viu? Pois eles são projetados a partir das figuras geométricas. Esses objetos que são feitos parecidos com as formas geométricas, eles já foram feitos com esse intuito de parecer com as formas geométricas. Por exemplo, olhem aqui o exemplo. Lá em cima, prestem atenção. Uma lata de ervilha tem a forma de cilindro ou ainda a forma de um retângulo. Olha aí, a latinha de ervilha, não é que às vezes a gente tem em casa, que a mamãe compra para fazer algum prato delicioso para a gente. Ele é uma forma geométrica. Às vezes nós nem observamos esses objetos que parecem, né, muito, às vezes, com um, com dois, com 3 tipos de forma geométrica. Muitas vezes acontece isso. Como esse aí, ó. A lata de ervilha, ele parece tanto com a forma geométrica chamada cilindro, como com o retângulo. Continuando, ó, esse nosso próximo slide. A construção de um desenho figurativo parte da noção de juntar formas, ou seja, criar estrutura à base do desenho, como, por exemplo, ao desenhar uma pessoa. Então, quando nós vamos desenhar qualquer tipo de desenho, objeto que não seja abstrato, às vezes até o abstrato dá certo. O que acontece? Nós vamos juntando várias formas para a gente poder adquirir uma estrutura e formar um desenho, certo? Todo mundo está entendendo, espero que todos estejam entendendo, viu? O conceito de arte, o conceito de desenho figurativo, de processo criativo. Ó, a nossa atividade, como eu já falei para vocês, vai ser sobre esse conteúdo super interessante. Agora eu vou colocar aqui para vocês, vou ler o que vocês vão ter que realizar. Ó, primeiro você cria um círculo ou uma forma oval para criar uma cabeça. Depois, um retângulo para criar um tronco. E assim vai juntando formas diversas que darão a ideia estrutural do esboço desse desenho. Olha aí, prestem atenção que aqui é um dos requisitos que vocês vão ter que elaborar lá na atividade.
Porque quando eu crio um círculo, eu fiz um círculo, não é? Ou uma forma oval, quase um círculo, para criar uma cabeça. Depois eu posso usar o retângulo para criar um tronco e assim eu vou juntando outras formas geométricas. Viu como é fácil? Vocês vão praticar e eu tenho certeza que vai ficar belíssimos os trabalhos de vocês. Olhem aí esse desenho, gente. Ele é todo feito com formas. Ó, o primeiro desenho ele se transformou em um barco, o outro em um carro e o outro em uma máscara. Olhem aí como é super interessante. Foi juntando todas as peças, todas as formas. Algumas são formas geométricas, outras podem ser formas abstratas, outras formas diferentes. E assim vai surgindo um tipo de desenho. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui hoje, viu? Que através das formas a gente pode fazer um desenho belíssimo. Aula. Ó, nós vamos falar sobre Romero Brito, como eu já havia falado anteriormente, é um artista bastante conhecido, bastante renomado, tanto no nosso país, Brasil, na qual ele tem origem, ele nasceu, como também fora do Brasil, em outros países. Vamos lá? Ó, Romero Brito, não esqueçam desse nome, Romero Brito. Só dizer aqui para vocês que nós estamos estudando o conteúdo processo criativo, que nós já falamos em outras aulas, fizemos outras atividades, e agora nossa proposta é, juntamente com as obras de Romero Brito, que ele usa cores variadas, formas variadas, a gente adquirir mais um conceito de processo criativo, certo? Ó, um dos novos artistas brasileiros que tem feito muito sucesso internacional, sem dúvida alguma, é Romero Brito. Como eu falei para vocês, se alguém perguntar onde Romero Brito nasceu, em qual país, vocês vão dizer Brasil. Porém, ele é um artista que ele faz sucesso também em outros países. Ele é nascido em Pernambuco, né? E ele tem uma biografia incrível. Além dos desenhos, as pinturas dele, gente, estarem em telas, já foram produzidos tênis, blusas, cadeiras, sofás, com esse tipo de técnica que ele utiliza, entendeu? Às vezes até com o próprio desenho que ele fez em alguma tela. Prestem atenção, muita atenção. Ó, sua obra e imagens são muito alegres e inspiram muita gente com as cores e cenas simples, mais cativantes. Muitos artistas, outros falam que Romero Brito ele faz um tipo de arte bem simples. Porém, é simples, mas que inspira muita gente, que muita gente gosta, principalmente as crianças. São apaixonadas pelas obras de Romero. Por quê? Porque ele utiliza a cor, não é isso? Um desenho, quando você pinta ele com um azul, com um bege, com um vermelho, ele fica muito mais bonito. Hoje, o Romero Brito, ele já não vive mais no Brasil. Ele é brasileiro, porém ele não vive mais no Brasil. E sua obra, ela está espalhada pelo mundo todo, né? Levando muita nacionalidade. Onde Romero Brito, gente, ele chega, ele tem o prazer de dizer que ele é brasileiro, né? Ele leva toda a cor, a alegria tipicamente brasileira. Nós temos costume de estudar vários artistas, porém que não são brasileiros, não é isso? E agora nós estamos tendo o prazer de conhecer Romero Brito. Ó, ele nasceu em Recife, Pernambuco, em 6 de outubro de 1963. Olhem aí, ó, aos 8 anos de idade, prestem muita atenção. Aos 8 anos de idade, começou a mostrar interesses e talento pelas artes. Então,
É um artista que desenvolveu sua arte já de pequeno. Pequeno ele já começava a desenhar, a pintar, e quando ele teve uma idade, né, mais avançada, ele conseguiu mostrar essas habilidades que ele tinha para o mundo todo. Daí a necessidade que eu sempre peço a vocês. Gente, bora fazer um desenho livre, caprichem, coloquem a imaginação de vocês para fora, que é bastante interessante. E foi isso, né? É isso que o Romero Brito ele fez. Olhem aí, apenas com 8 anos de idade, ele já começou a mostrar o interesse dele pela arte, em divulgar a arte. E prestem atenção, na aula passada, a gente conheceu alguns desenhos super simples. A gente viu flor, borboleta, coração, animal, não foi o cachorrinho. E ele são vários desenhos e todos simples, né? A gente percebe que nos quadros que ele faz são quadros bem simples. Ó, com muita imaginação e criatividade, ele pintava em sucatas, né, em lixo. Sucatas podemos denominar como lixo, o que a gente não consegue mais utilizar. Papelão, jornal. Sua família o ajudava a desenvolver seu talento natural, dando-lhe livros de arte para estudar. Olhem aí como a família foi fundamental para que Romero Brito se desenvolvesse muito mais. E prestem atenção, ele usava, olha os materiais que ele usava: papelão, jornal, sucata, tudo que poderia ir para o lixo, ele utilizava como arte para desenvolver as suas habilidades. Vamos conhecer mais obras deste artista super criativo. Olhem que, como eu falei já na semana passada, a gente já conheceu algumas. Gente, são muitas obras. Depois, vocês tiverem um tempo, podem pesquisar. Coloquem obras do artista Romero Brito, que vocês vão ficar apaixonados por tanto desenho lindo que ele fez, né? Que ele ainda faz. Usa muito colorido. Ó, uma característica, viu? As obras dele são obras bem coloridas e com formas, tanto formas geométricas como linhas, certo? Olhem aí, ó. Essa aí é uma obra, se alguém de vocês pode até conhecer, né? Aí é uma obra do artista Romero Brito, né? Mas isso aí é uma obra super famosa chamada Abaporu. É Abaporu, a obra que se chama, e ele adaptou, é uma adaptação que Romero fez com o aspecto dele. Olhem aí, o aspecto de Romero Brito, a gente conhece pelas linhas acentuadas, pelas formas geométricas, pelos círculos, pelo colorido, pelas linhas. Observem que às vezes vem o tom sozinho, mas ele vem carregado de listras, de círculos, não é isso? Olhem outra obra aqui, olhem esta, né? Tem até a bola, né? A nossa bola aí do futebol brasileiro. Outra obra, um menino, ó, todo colorido. Até no rostinho dele ele teve aquela preocupação de colocar algo. Quando você olha para essas obras, o seu olhar já fica fixo. De julho. Olha aqui a roupa da tia Eliana caracterizada, não é isso? São roupas bem alegres, com balões, bandeirinhas que fazem parte da nossa festa junina. Então não esqueçam dessa festa que vai ter lá na escola. Vocês vão passar e os professores estarão lá para comemorar junto com vocês as festas juninas. Não vai poder acontecer como o ano passado, não é isso? Que cada turminha teve sua apresentação, todo mundo se reuniu na escola, mas também não vai deixar de ser legal, viu? Pois é, pessoal.
Então, a quadrilha, deixa eu dizer aqui pra vocês, a quadrilha, as festas juninas, podemos dizer assim, ela é a segunda maior festa do ano depois do carnaval, porque antes vem o quê? Vem o carnaval, que também é muito legal, colorido, não é isso? Você pode colocar a fantasia, se vestir com a fantasia que quiser. Então, depois do carnaval, a festa, não é, uma das maiores festas é a festa junina, são as quadrilhas assim chamadas. Mas nós vamos estudar mais um pouco sobre essa festa bem alegre que envolve todas as pessoas do mundo, não é isso? Uma festa que você pode se caracterizar. Na festa junina, as meninas, as mulheres podem se caracterizar, não é isso? De vestidos, de babados, vestidos coloridos, saia, uma blusinha. Os homens usam chapéu, usam blusa xadrez, calça jeans. Muitos deles colocam pedacinhos de pano, de bandeira, não é isso? Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Nós vamos ouvir um pouco da história da quadrilha. A festa junina, não é isso que nós podemos estar dizendo assim, ela não surgiu no nosso país como a gente imagina que surgiu. Por quê? Porque quando chega no mês de junho, julho, nós percebemos muita alegria, muitas quadrilhas se organizam. Eu acho que vocês já até assistiram a alguma apresentação de quadrilha, daquelas quadrilhas bem grandes, não é isso? Os componentes da quadrilha maquiados, todos bonitos, com um tema. E aí tem até prêmio para a quadrilha mais que dançou melhor, que tem a roupa melhor, não é isso? Pois é, mas ao contrário do que a gente imagina, que as festas juninas são brasileiras, não, elas não surgiram aqui no nosso país, no nosso Brasil. Elas não surgiram, sabe de onde elas vêm? Lá da Lá da França. Será se vocês sabiam que é de lá? Isso. As festas juninas, elas surgiram lá na França, certo? Quando os europeus chegaram por lá, não é isso? Tinha essas festas já, elas eram realizadas em lugares, em clubes lá deles. Porém, quando os europeus chegaram aqui no Brasil, eles trouxeram de fato esses costumes de lá. E aí o povo brasileiro, como gosta de incrementar, gosta de fazer muito bonito, não é isso? Colocou os balões, as bandeirinhas, porque antes lá era só assim. Eles iam festejar as festas juninas, as mulheres com vestidos luxuosos, com penas, vestidos lindos, né? Os homens também bem vestidos. E aqui não, no Brasil foi incrementado de um jeito, de um modelo diferente. Também podemos dizer que essa festa também foi agregada junto com os indígenas e afrodescendentes, né? Que logo começaram a comemorar também, essa festa. Festa hoje que podemos estar, como eu já falei aqui para vocês, colocando como uma segunda festa maior depois da festa do carnaval, né? Sim, mas por que nós dançamos as festas? Por que nas festas juninas nós dançamos a quadrilha? Vocês já fizeram essa pergunta, não é isso? As quadrilhas também muito famosas lá na França, bastante mesmo. Só que as quadrilhas lá, como eu até falei pra vocês, elas não eram dançadas como aqui no nosso país. Por quê? Porque aqui em qualquer lugar nós podemos fazer uma quadrilha.
Pode ser em uma avenida, pode ser em uma rua com calçamento, ou então naquela rua mesmo com aquele chãozinho batido, que a gente chama de terra, não tem problema. Mas lá na França, não era assim. Lá na França, as quadrilhas, sabe onde é que elas se apresentavam? Elas se apresentavam em salões da classe alta francesa. Então, quem participava, quem se apresentava, ia se apresentar em quadrilha, ia dançar nos salões clássicos, aquelas pessoas que tinham, eram renomadas na França, não é isso? E como eu já falei pra vocês, os vestidos eram super elegantes, tinha muita música, era um momento de descontração, viu? Mas logo, o brasileiro que gosta de dar um jeitinho em tudo, não é isso? Resgatou essa cultura aqui pro nosso país e hoje nós temos as festas juninas e a quadrilha, não é isso que caracteriza. Se você for para uma festa junina e não ter uma quadrilha, será que é legal? Tem que ter a quadrilha, não é isso? E o bom da quadrilha é porque a quadrilha pode ser feita no momento. Vocês já participaram? A quadrilha na hora que tá ali na festa junina, aí a pessoa que está lá no microfone pede: pessoal, vamos fazer aqui uma quadrilha. E aí um pega um par, outro pega outro, entendeu? E assim faz uma quadrilha bem divertida. E aí, nós percebemos que as músicas de quadrilha, elas envolvem alguns instrumentos musicais, como a sanfona, o triângulo, o que mais? O bumba, o pandeiro, né? É algo bem divertido, na qual os brasileiros realizam. Pessoal, encerramos o nosso estudo sobre as festas juninas, um pouco da história, não é isso? Que eu contei aqui pra vocês. Festas juninas estas que infelizmente esse ano nós não poderemos ter como nós já tivemos, mas iremos festejar sim um pouco dessa festa, não é isso? E para continuar o nosso estudo, nós vamos estudar aqui um artista super criativo. Ele se chama Alfredo Volpi, é um artista renomado no cenário das artes. E uma característica de Volpi é justamente as bandeirinhas. Vou colocar para vocês aqui na tela a obra de Volpi, do Alfredo Volpi, vocês podem estar vendo. Essa obra, nós vamos fazer a obra dele e irão fazer a de vocês, né? É uma releitura. Mas antes disso, a tia Eliana preparou um super vídeo onde conta um pouco da história desse artista. Não esqueçam o nome dele, é bem interessante. Olhem que nas semanas passadas nós estudamos sobre Romero Brito, não é isso? E eu tenho certeza que vocês não esqueceram. Então, esse é o nome que a gente vai estar falando ao longo desses meses, né? Desse mês de junho e julho. Até então, porque nós iremos fazer uma releitura da obra desse super artista. Então, é o Alfredo Volpi. Como eu já falei antes, a característica dele, ele pintava, ele desenhava casas. A pintura dele era super alegre, eram pinturas que realmente retratavam as cores, o amarelo, o verde, o vermelho, o azul, viu? Então, fiquem agora ligadinhos no vídeo para entender um pouco da história desse super artista. Alfredo Volpi nasceu na Itália, mas veio muito cedo para o Brasil. Ele é pintor, adorava pintar paisagens e casas. Mas um dia, em uma das suas viagens, ele passou por uma festa junina e ele ficou totalmente encantado com a decoração, com as bandeirinhas e tudo muito colorido. Então ele começou a retratar nas suas obras de arte o tema das festas juninas. Ele geralmente pinta casarões e bandeirinhas coloridas.
artista que nasceu na Itália, mas ele morou a vida inteira no Brasil. Ele nasceu em 1896, veio com a família para o Brasil pequeno e foi criado aqui num momento em que São Paulo era uma misturada de imigrantes italianos que estavam aqui morando. Quando ele começou a trabalhar, o Volpi na realidade era um pintor decorativo, ele fazia as decorações dos casarões. Mas a partir dos anos 1914, ele começa a fazer um trabalho dele mesmo. Esse trabalho aqui é um trabalho dos anos 20 já, finalzinho de 20, em que a gente já vê que ele era um artista excepcional, com um colorido maravilhoso, ainda fosse um artista um pouco clássico, né? Aqui a gente vai percebendo que ele vai começando a simplificar as formas, ele vai apurando a forma um pouco à maneira do Cézanne. E aqui a gente tem um trabalho, que é um trabalho que ele fez em Itanhaém, porque a mulher dele fica doente, tem que morar em Itanhaém, e ele começa a visitá-la nos fins de semana. E isso faz uma mudança muito grande no trabalho dele. Quando o Volpi começou a visitar Itanhaém, tem uma mudança muito grande no trabalho dele, mudanças na verdade de duas ordens. Uma é a luz, porque a luz de Itanhaém, a luz do local, é uma luz muito leve, muito limpa e ele é impregnado por isso. E a segunda mudança fundamental é que ele muda da pintura a óleo para a têmpera. A têmpera é uma tinta muito antiga que se faz, na verdade, com ovo, mistura o pigmento no ovo. E ele usava inclusive um pouquinho de cravo, de essência de cravo para tirar o cheiro do ovo. Então os trabalhos dele tinham um cheirinho de cravo. E aí então aqui ele vai começando, aqui ele vai para Ouro Preto, esse é um trabalho que ele fez em Ouro Preto, e ele muda também, que ele começa a deixar de fazer um trabalho de pintura de observação e ele começa a pintar de memória. Então quando ele começa a pintar de memória, usando a têmpera, o trabalho dele ganha uma outra volumetria.